Olá, amigos web espectadores, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais um Folha BV Agro, o nosso podcast da agropecuária. Esse é um projeto que visa levar o conhecimento agropecuário a todos a população, que a gente conta as potencialidades do nosso estado, os problemas do nosso estado e o que podemos fazer para alavancar ainda mais a agropecuária no estado de Roraima. Hoje eu sou o Gustavo Domingues e hoje eu estou aqui com o Washington Luiz, da ADE. Se apresenta aí, Washington. Meu nome é Washington Luiz, eu atualmente sou fiscal agropecuário da Agência de Defesa do Estado de Roraima, sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Roraima, também tenho um mestrado e sou especialista em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Eu queria agradecer aqui já de antemão, Gustavo, pelo convite, por essa oportunidade de estar levando ao nosso público, aos produtores, o trabalho de defesa vegetal que a ADE vem fazendo ao longo desses anos. O Washington é meu amigo de faculdade, a gente entrou junto na Universidade Federal de Roraima, lá no ano de 2006, eles formam um semestre antes que eu, ou dois, se formou em 2010, não foi? Foi em 2010, eu me formei em 2010. Eu me formei em 2011, e a gente acabou entrando junto no concurso da ADE, ele para Boa Vista, eu lá para o Jundiá, e seguimos carreira aqui hoje dentro da área de fiscalização agropecuária. O apresentador aqui também faz parte desse time da ADE e é de extrema importância os trabalhos realizados pela agência no estado de Roraima, porque tem um total a ver com o crescimento dessa matriz econômica que é a matriz agropecuária, né? Isso, exatamente. A ADE ela tem a responsabilidade tanto de cuidar da sanidade dos animais como das plantas, né? E eu faço parte do grupo que cuida da sanidade das plantas. Washington, eu vi essa semana, e todos puderam verificar, a notícia de que Roraima está livre de uma praga. Vocês fizeram um levantamento. Qual é essa praga e como é que foi feito isso? Exatamente, Gustavo. Existem pragas dentro do nosso território, dentro do Brasil, que são chamadas de pragas quarentenárias. O que é isso? São pragas exóticas, pragas que não existiam dentro do território nacional e de alguma forma entraram. E uma dessas pragas é o HLB dos citros. É uma bactéria, a bactéria que tem o nome de Candidatus liberibacter. Então essa bactéria já está em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Atualmente é a pior praga para os citros no mundo e ela encontra-se ausente aqui em Roraima. E como é que a gente pode afirmar isso? Devido ao nosso levantamento fitossanitário e devido ao nosso monitoramento do psilídeo, de Aphorina citro. O que é isso? É um inseto que é vetor da bactéria. Ou seja, então é um inseto que transmite a bactéria. De certa forma, ele é o disseminador da doença dentro dos pomares de citros. No Brasil, ela está presente? Sim, como eu afirmei, né, ela está no São Paulo, Minas Gerais, no cinturão citrícola do país. Sim. E quais são os danos que ela causa na planta? Por que a preocupação com ela? Exatamente, como é uma praga, é uma bactéria, então ela fica nos vasos da planta, diminui a produção, queda prematura dos frutos, a planta não consegue desenvolver e fatalmente diminui a produção. Se diminui a produção, a rentabilidade econômica também diminui. Ela não causa dano ao ser humano? Não, e via de regra, todo e qualquer micro-organismo que causa doença nos vegetais, ele não causa doença nos humanos, a não ser no bolso. Então o prejuízo dela é econômico aos produtores. Exatamente, toda a cadeia, né? Toda a cadeia. Ela tem agrotóxicos que podem ser aplicados para atenuar o problema dela, quando ela se encontra presente. Como é que é tratado isso lá em São Paulo para esse poder? Porque São Paulo exporta para o Brasil inteiro. Exatamente, né? Como é que é feito? É importante até a gente trazer as informações. Em 2023, segundo as informações, cerca de 200 milhões de plantas estão infectadas no estado de São Paulo. E como é uma praga que não tem um controle químico, especialmente da bactéria, o que acontece? As plantas devem ser erradicadas. Então imagine a quantidade de plantas que já foram cortadas em São Paulo e a quantidade que ainda devem ser cortadas. O controle do psilídeo ele é feito principalmente nas plantas mais jovens, de 0 a 3 anos, porque o psilídeo se alimenta dos brotos, e esse controle é um controle químico, meio de um inseticida
o inseticida sistêmico e depois um de contato, justamente que é um controle químico para eliminar a população desse psilídeo. Também pode-se fazer o controle com biológico. Existe uma vespinha chamada de Tamarixia. Então essa vespa, ela preda as ninfas, ou seja, a fase jovem do psilídeo, da Diaphorina citri. Então tem o controle químico, controle biológico e vários outros controles, por exemplo, sempre tratar com mudas sadias, que evite a doença chegar dentro do pomar. Isso encarece demais a produção, né? Sim. Hoje ela ataca basicamente só os citros. Só os citros. É bem específico de citros. Ela é bem específica. Você pode, eu tô vendo aqui que você tem várias amostras aqui. O psilídeo, você pode mostrar o psilídeo? Isso, é interessante a gente falar, né, Gustavo, que toda e qualquer ação dentro da defesa sanitária, ela é regida por legislações, principalmente do governo federal, pelo Ministério da Agricultura e também pela algumas legislações da agência, e a agência sempre preza pela qualidade da produção, seja na fiscalização, seja na orientação, tá? Especialmente na orientação. Então a ADE é um órgão orientador e depois, claro que sim, fiscalizador. Então é importante a gente falar, Gustavo, que como é que é feito, como é que se afirma que essa praga específica não tem em Roraima. Isso é importante. Um dos métodos que nós utilizamos é a instalação dessas armadilhas aqui. Então essa aqui é uma armadilha chamada armadilha adesiva. Ela tem essa coloração amarela que não tem nenhum produto químico, nenhum produto tóxico. Então o inseto ele é atraído simplesmente pela coloração. Essa armadilha é instalada na parte superior das plantas, porque lá onde tem os maiores, surgem os brotos, né, e da onde o inseto se alimenta. Aqui nesse círculo é o psilídeo que nós capturamos aqui. Mostra aqui pra gente. Vê o tamanho? Exatamente. Ele tem cerca de 2 a 3 milímetros. Então ele é bem pequenininho. É bem pequeno. É com auxílio de lupa pra ver isso. Por isso que nós, se me permitir ele é aqui, muito pequenininho. Por isso que a gente utiliza lupas para realmente confirmar que é ele. Então esse é um processo, Gustavo. E depois... Essa armadilha, ela fica em pomares, na cidade? Onde é que coloca? Em 2023 foi a primeira vez que nós fizemos esse trabalho aqui de armadilhamento com essa armadilha adesiva. O psilídeo ele vive tanto nos sítios como numa planta ornamental chamada de murta ou jasmim branco. É onde ele se multiplica, né? Ele gosta também de se alimentar. O que acontece? Em 2023 a gente deu uma prioridade para colocar essas armadilhas no jasmim. Ou seja, nos 15 municípios de Roraima, colocamos 5 armadilhas em cada município. Esse foi o primeiro passo, né? Então, no estado todo, nós colocamos 107 armadilhas desse tipo aqui, do tipo adesiva. E capturamos 143 psilídeos, que é esse inseto vetor. Em quanto tempo vocês ficam verificando essa armadilha lá nos pomares? Então, coloca-se essas armadilhas e após 14 dias elas são recolhidas. E após esse processo, Gustavo, o que acontece? Nós retiramos o psilídeo, colocamos em meio o álcool, né? Então ele fica dentro desses frasquinhos aqui com álcool e depois ele é enviado para o laboratório do Ministério da Agricultura lá em Goiânia. Mas para que é isso? Para que analisem o inseto e confirmem que a bactéria não está dentro do corpo dele. É para isso que se faz esse monitoramento. Por isso que a gente tem o psilídeo aqui, mas ainda não tem a praga, né? Isso. Então, vejamos, esse foi um ponto que nós estudamos, que nós trabalhamos. Qual é o segundo ponto? Anualmente, a ADE faz um trabalho chamado de levantamento sanitário de pragas quarentenárias. Consiste em uma equipe da ADE, composta por técnicos em agropecuária e engenheiros agrônomos, que inspecionam as plantas. Então, para você ter ideia dos números de 2018 a 2023, já foram inspecionadas cerca de 180 mil plantas de citros, em mais ou menos 3 mil propriedades. Então, se inspeciona visualizando, ou seja, olhando as plantas realmente. E a legislação diz o seguinte, Gustavo, que pelo menos tem que ser analisado 20% das plantas. Ou seja, se um pomar tiver 1.000 plantas, os servidores da agência são obrigados a olhar 200 plantas e ver os sintomas. Então, são 2 pontos. O primeiro é o monitoramento psilídeo e o segundo são as inspeções das plantas de citros. Então, assim, no final, a ADE faz um relatório e apresenta junto ao Ministério que confirma que atualmente o estado de Roraima não possui a praga HLB dos citros.
O presidente da agência teve aqui, o Marcelo Parisi, e ele falou pra gente que os citros não estão indo para o Amazonas. O que está acontecendo para esses citros não tá podendo passar para o Amazonas? Dá uma explicada aí pra gente. Verdade, Gustavo. Infelizmente, é bom a gente trazer números, né? Em 2020, só de exportação de citros para o Amazonas, o estado exportou cerca de 2.000 toneladas. Se nós traduzirmos isso em valor real, deu mais ou menos 2 milhões de reais em 2020. Uma cadeia importante de geração de emprego, né? Isso, geração de renda, de divisas para o estado, né? De consolidar a cadeia produtora de citros. E infelizmente outra praga interferiu nisso, que é a mosca da carambola. Porque também é uma praga quarentenária. E como a praga quarentenária só existe em algumas regiões, como eu já disse, né? Então a mosca da carambola só existe em Roraima, no Amapá e no Pará. Então esses estados, junto com o Ministério da Agricultura, eles são obrigados a controlar essas pragas dentro das suas divisas. E consequentemente não pode sair nenhum fruto hospedeiro da mosca da carambola aqui de Roraima para outro estado que não tenha mosca da carambola. E a laranja e a tangerina são hospedeiros da mosca da carambola. O que isso quer dizer? Que a mosca da carambola pode colocar os seus ovos nos frutos de laranja ou tangerina. E, consequentemente, esses frutos não foram mais autorizados a sair do estado. Somente o limão, porque o limão não é hospedeiro da mosca da carambola. O limão tem saído. O importante é, mais uma vez, frisar, e sempre a gente aproveita esse canal de comunicação, quero que para as pessoas evitem transportar fruto de um município para o outro. Chegou lá no município, principalmente em Roraima, porque Roraima ela tem a particularidade de fazer divisa com a Venezuela e com a Guiana, onde não são produtores e muitas das nossas pragas, exemplo lá da mosca do chifre, que entrou também pela Guiana, a mosca da carambola entrou pela Guiana, pela Venezuela, lá entra todo o tempo, como eles não têm um combate efetivo lá, elas acabam entrando para dentro do nosso país, e aí alguém vai lá, ali em Letem, para ali no Bonfim, pega uma manga, traz para cá, e assim a praga foi chegar lá no Caroebe, não foi a última? Caroebe, que tá 100 e poucos dias já sem encontrar a praga lá no Caroebe, mas o sul do estado todo ficou impossibilitado de exportar seu fruto por causa do aparecimento dessa praga, né? Isso, é interessante nós comentarmos aqui a importância das barreiras, dos postos de fiscalização agropecuária do estado e do Ministério da Agricultura, porque as barreiras que têm esse papel em fiscalizar o trânsito, justamente para evitar que uma praga saia de uma região ir para outra ou de um país indo para outro. Um exemplo que nós temos aqui dentro dessas pragas dos citros é o ácaro industânico, que causa esses sintomas aqui. Essas pintas brancas na folha. Isso, o que é isso? São ninhos do ácaro. O que é o ácaro? O ácaro é um aracnídeo, então ele é um primo do carrapato, desse carrapato que ataca os animais, só que como se fosse um carrapato que ataca as plantas. E no Brasil ele só tem em Roraima. Por quê? Dentro desse que tu falou de sair de uma região para outra, de um país para outro, provavelmente ele veio da Venezuela. E entrou dentro do nosso estado, dentro do nosso levantamento, nós já encontramos eles desde em comunidades indígenas no Iramutã até o Entre Rios. Ele está em todo o estado disseminado. Disseminado em todo o estado. Não tem no Amazonas. Não tem no Amazonas. Que engraçado. Oficialmente não tem no Amazonas. Então, são características bem interessantes desse ácaro. Se olhar bem pertinho, dá para ver vários círculos brancos. Esse eu acredito que o nosso web espectador, quando ele olhar essa folhinha, ele vai dizer, tem no quintal da minha casa. Isso, infelizmente ele já está bem disseminado, está bem distribuído dentro da área urbana de Boa Vista. Esses pequenos círculos brancos são os ninhos do ácaro, onde a gente coloca os ovos, onde vai ter ele na fase mais jovem, onde vai ter o ácaro da fase mais adulta. E ele também se distribui levando fruto de um canto para o outro, ou tem outro tipo? A muda infectada? Como se trata de um ácaro, ele vai por uma muda, né? Então ele tem uma resistência muito grande em sobreviver. Então ele vai até na própria roupa da gente. Então você foi lá no pomar, pegou, aí foi visitar outro, tu tá disseminando a praga sem ter noção disso. Pegando uma muda de um vizinho, tá disseminando a praga, tá levando uma doença para dentro da propriedade. Isso aí é o... Como é o nome? Ácaro industânico. Ácaro industânico. Isso, ácaro industânico. Ele se alimenta das células das folhas, então por isso que ela fica com essa coloração mais amarelada, né?
E para questão de exportação, como é que faz com ácaro para poder exportar? Uma vez que não pode passar fruto de um lugar que tenha doença para outro, tem as medidas, né? Exatamente. Existem legislações específicas para isso. No caso do ácaro indostânico, ele foi identificado aqui em Roraima em 2008. E a partir daí começou a fazer os estudos para ver como é que iam fazer para controlar ele, principalmente nessa parte de exportação de frutos. Então, em 2012, foi publicada uma Instrução Normativa número 8 do Ministério da Agricultura, dizendo quais são os procedimentos a serem feitos para tratar principalmente os frutos para mandar para o Amazonas, por exemplo, que lá no Amazonas não tem essa doença. Então, os frutos de limão ou laranja, que tem ácaro indostânico, eles passam por um processo de pós-colheita. Que processo é esse? Esse fruto ele é lavado, ele é colocado em contato com hipoclorito de sódio, tem uma dosagem para isso por 10 minutos. Depois ele é lavado com detergente e depois ele é seco e é encerado com cera de carnaúba ou outra cera que é permitida pelo Ministério da Agricultura. Que é comestível e a partir daí, desse processo, ele está liberado para exportação. Por isso que lá na gôndola o limão ele brilha tanto, né? O limão, a laranja, nossa, brilha tanto. Aqui vai para exportação, porque aqui vai para dentro do estado aqui que a gente compra. Isso. Na feira ela acaba não passando por esse processo, né? A grande maioria não. Encarece e gera o custo, né? Isso aí a gente verifica que esteticamente, visualmente, o fruto fica feio demais. Né? Então, pro consumidor final, ele chega na gôndola, que ele vê um fruto com essas características, ele não vai querer comprar. Esse fruto aqui parece que ele tem uma outra praga aí, parece. Exatamente. Você viu tanto que a gente tem tantas pragas dos sítios aqui no nosso estado. Isso foi interessante você falar, Gustavo, que é outra praga que nós trabalhamos aqui dentro do nosso levantamento e dentro de controle, que é uma praga chamada de cancro cítrico. Cancro cítrico. Isso, é uma bactéria. Essa manchinha mais escura aqui na folha. E aqui, se tu observar, tem ácaro e tem cancro. Então, usando essa planta aqui já tem duas doenças. Essa tinha que ser cortada. E dentro disso que você falou, qual é o controle? Né? A gente sempre fica pensando, qual é o controle? Então, é uma bactéria. Essa bactéria chamada de Xanthomonas citris, subespécie citris. A gente sempre gosta de falar o nome científico, que é para o nosso público, principalmente para os estudantes. E ele não tem controle químico, ou seja, não tem um veneno para ele especificamente. Também é uma praga quarentenária, ou seja, tem uma importância econômica. Atualmente no Brasil ele tem 14 ou 13 estados. Chegou aqui em Roraima, foi identificado na verdade a primeira vez aqui em Roraima em 2003. Então a partir daí, por força de lei, o estado foi obrigado a controlar ele. E atualmente o nosso status é sob erradicação. O que é isso, sob erradicação? Uma vez identificada essa doença dentro do pomar, as plantas devem ser erradicadas. Não tem alternativa. Ela tem eliminação da planta. Eliminação da planta. Está dentro da instrução normativa. Isso, número 21 de 2018. Aí você, por exemplo, como é que é? Eu tenho um pomar, tenho 30 plantas no espaçamento 5x5, vamos dizer aqui. Sim. Aí eu vou arrancar, a planta erradicada aqui, eu tenho que arrancar os ao redor também ou é só aquela infectada? O que a legislação diz hoje? O que a instrução normativa número 21 de 2018 diz? Que a partir da planta infectada, comprovada por meio de laudo, tá, Gustavo? É importante a gente dizer como é que a gente sabe. Mas eu conheço pelos sintomas, né? Pelo nosso tempo de experiência, eu conheço a doença pelos sintomas, mas é feito coleta dessas plantas, folhas principalmente, e é enviado para o laboratório do Ministério da Agricultura, que lá é que vem um laudo dizendo que realmente as plantas estão doentes. A partir do momento que foi comprovado a doença na planta, o que acontece? Além da planta doente, num raio de 30 metros da planta para um raio de 30 metros, todas as outras são cortadas. Então dá um belo prejuízo a praga para o estado de Roraima e para o produtor, né? Então, demais. E como ele faz para evitar a entrada dessa praga dentro da propriedade dele? Nós temos alguma vantagem que aonde foi identificada até hoje essa praga não foi em áreas de produção. A gente tem essa vantagem. Então fica se perguntando, mas quais são as áreas de produção aqui em Roraima? As áreas de produção estão baseadas basicamente no sul do estado. Rorenópolis, Caracaraí, Caroebe, Baliza. E qual é o método para não deixar essa praga entrar? Principalmente por mudas. Né? Sempre que for trazer para sua casa, ou para o seu pomar,
ou para a implantação de um pomar novo que tenham mudas sadias, que sejam mudas certificadas, que garantem a inocuidade do produto, que diga que esse produto realmente não tem nenhuma doença. Ah, sim, são mudas certificadas que passam por todo um rigor na sua produção, são até tem um valor mais elevado, mas ela está garantindo que você não está levando a praga para outro local. A gente no nosso meio costuma lembrar do cancro cítrico, do cancro da videira, né? Sim. Que o estado de Roraima hoje era para ser um produtor larga escala de uva, porque dava muito certo a uva aqui do estado. E aí algum produtor trouxe muda infectada com cancro e aí disseminou por todo o estado, e o estado teve que passar por uma medida estipulada pelo Ministério, que era erradicação total dos pomares. E aí o pessoal teve prejuízo econômico muito grande, porque pegaram empréstimo no banco, foram produzir a uva, e aí eles tiveram que cessar essa produção devido a essa doença que chegou no estado, né? Então é uma preocupação muito grande, é um prejuízo econômico muito grande para os produtores. Mas o que a gente pode trazer de tranquilidade para esses produtores? Eles podem produzir. O estado hoje ele consome, tem uma entrada, um dado que pode dizer de consumação de cítricos e o que o estado produz suporta o que o estado consome. Como é que tem essa questão de mercado? Você pode trazer alguma... É interessante o que falou, que a gente consegue visualizar o problema sério que é trazer uma praga para dentro dos limites do território de Roraima. Porque, às vezes, até de forma involuntária, né? Então, uma praga que chegou dentro do estado de forma involuntária, o cancro da videira. As informações que hoje são dados reais da Agência de Defesa. Hoje a ADEA já teve unidade de produção, até cerca de 90 unidades de produção aqui de laranja e de limão. Hoje, cadastradas. Isso, cadastradas, seja ativos, produzindo e disponibilizando para o mercado o produto, seja laranja pera ou limão Tahiti. E que infelizmente hoje, por causa da mosca da carambola, né, que não pode exportar laranja nem tangerina, temos apenas 7 unidades de produção de limão Tahiti, que vai para o Amazonas. Mas tem uma notícia para sair do forno aí que parece que vão conseguir mudar a instituição normativa. Essa informação ela é quentinha, mas assim, estão fazendo estudos, né? Pode falar melhor assim pra gente, que estão fazendo estudos para mudar a instituição normativa para praga, se ela estiver presente no pomar, aí não exporta, mas se ela estiver ausente no pomar, o controle da agência tem que ser bem maior do que é hoje, né? Isso vai trazer benefícios, onera, mas também traz benefícios ao estado, porque ele vai poder exportar. Uma vez eu em conversa com o governador, ele disse bem assim, tá liberado, nós gastamos tanto para liberar, mas não exportou nada para o Amazonas. Eu falei, mas não exportou nada para o Amazonas porque o Amazonas não estava pagando mais. Porque é interessante você ter um mercado aberto para você poder comercializar, mas se Roraima está pagando melhor, claro que não vai exportar. O cara não vai mandar para Manaus não está pagando mais. E aí a gente por isso a importância da agência, abrir esses mercados para tanto nossa carne bovina quanto nossas frutas, né? Nossos produtos todos que são produzidos no estado de Roraima, os grãos, tudo, né? Então é extremamente importante o trabalho da agência para poder abrir esses caminhos. Então assim, hoje a produção, o que Roraima consome, que é importado, vocês têm algum número para poder trazer? Sim, continuando com essas informações, eu falei hoje que são apenas 7 unidades de produção de limão Tahiti que vai para o Amazonas. Também agora está aparecendo no mercado da Guiana, e até o presente momento o mercado da Guiana não tem nenhuma restrição legislativa para que os frutos saiam daqui e vá para lá, né? Porque isso até é um tratado entre um país e outro, então é o Ministério da Agricultura que é responsável por isso. Em 2023, com informações só de laranja e limão que entraram via Jundiá, né, na fronteira ali com o Amazonas, entraram dentro do estado de Roraima, em 2023, cerca de 300 toneladas de laranja. Então, laranja vinda de São Paulo, Goiânia,
e do Pará. Também chegou cerca de 100 toneladas de limão Tahiti, vindo dos mesmos locais, seja de São Paulo, Goiânia e Pará. Então o produtor ele pode produzir, que aí o mercado interno consome e compra lá dos grandes centros, né? Então a produção, apesar de, porque a gente está falando aqui de entraves para produção, mas para vender no mercado interno, paga e paga bem, porque vem de longe, né? E a gente fala na qualidade. Tu imagina a quantidade de dias para chegar uma laranja vinda de São Paulo. E a laranja aqui de Roraima tem um Brix, né, o doce, muito superior do que vem um produto de São Paulo, por exemplo. Por quê? O que vem de São Paulo São Paulo é o maior produtor de citros, né, o cinturão citrícola é o maior produtor de citros, o Brasil é o maior exportador de suco de laranja. Então, os produtos de melhores qualidades, eles são exportados. Então, o que chega aqui em Roraima é o que, infelizmente, foi o que sobrou da produção. Final de safra, então é o que vem para Roraima. E se você for hoje no mercado, o preço tanto do limão como da laranja está entre 6 a 10 reais o quilo. Você vê o tanto que está caro comprar um limão ou uma laranja no mercado hoje. Então o nosso produtor ele pode ficar tranquilo que por enquanto nós estamos com o mercado interno aqui aberto e comprando, e tem agora a abertura do mercado da Guiana, né? O Dr. Marcelo ele falou aqui pra gente que um terço da produção de citros já tá indo pra Guiana já. Isso é maravilhoso, né, pro estado, pro produtor. Sim, a gente fortalece a cadeia citrícola do estado. Tem um dado assim, mais ou menos, de empregos que a fruticultura gera? Porque tem algum dado assim que te diga? Na agência nós não temos essa informação. O que eu posso te adiantar é que para a manutenção de 1 hectare, tanto de limão Tahiti, né, que são os principais produzidos aqui, limão Tahiti e laranja, o torno de custo está entre 6 a 10 mil reais de 1 hectare. Mas o retorno é entre 3 ou 4 vezes o valor do que foi investido dentro de um pomar. Nós vamos plantar laranja, pessoal. Vamos plantar laranja, limão, que o mercado está aberto aí para consumir, apesar dos problemas, a agência sempre está procurando diminuir esse impacto para poder levar o melhor, para que o produtor chegue à mesa do consumidor o melhor produto possível, né, Washington? Exatamente, a agência ela trabalha com a qualidade da produção. Principalmente evitando que essas pragas de danos econômicos entrem dentro do estado, e se estiver dentro do estado, que ela se espalhe, né? Como eu falei daqui do cancro cítrico, Gustavo, e não tem área de produção, então eu posso te falar por causa das nossas informações, dos nossos levantamentos fitossanitários, não tem cancro cítrico nas áreas de produção. Como nós falamos aqui, o mercado consumidor, ele é bem amplo, né? Aceita a produção interna. E essa aqui eu tô com fruto vindo de São Paulo, né? Esse fruto veio de São Paulo, a laranja veio de São Paulo. E se observar aqui, ela tem umas pintinhas pretas aí nela. Qual é essa doença? Exatamente. Aqui, então nós já falamos de ácaro industânico, cancro cítrico, né? Que são 2 pragas quarentenárias presentes aqui em Roraima. Falamos também um pouquinho de mosca da carambola, que é outra praga quarentenária presente em Roraima. E essa aqui é a pinta preta. Pinta preta tem no Amazonas, então existem restrições para a entrada de produtos cítricos, laranja, limão, vindo do Amazonas aqui dentro do estado. E aí a gente fica se perguntando, e essa laranja por que tá aqui? Ela ela veio de São Paulo para cá com... Aí a gente entra em outro ponto, que é em relação à documentação fitossanitária, né? Então esse fruto ele foi colhido, ele passou por algum processo de pós-colheita, ele foi tratado com hipoclorito de sódio, foi tratado com detergente, foi limpo, foi escovado, no qual garante que aqui, dentro dessas depressões escuras, não tenha mais nenhum propágulo do fungo, ou seja, não tem o esporo. O que é o esporo? O esporo é uma estrutura de resistência como se fosse o ovo do fungo. Então a Guinartia citricarpa é o nome do fungo, causador da pinta preta. Então, para esse produto sair de São Paulo e chegar até Roraima, ele precisa passar por esse procedimento de pós-colheita. Tudo com documentado, viu, Gustavo? Isso tudo é documentado com documentos oficiais. E assim ele é autorizado a entrar dentro do nosso estado. É a permissão de trânsito vegetal, né? A PTV. Exatamente. Que tem todo... Pessoal, a gente, para poder exportar
o nosso fruto para o Amazonas, ele tem que sair com essa permissão de trânsito vegetal. Você pode dar uma explanada sobre a permissão de trânsito vegetal? Isso, é interessante a gente comentar isso, porque são informações relevantes a quem produz, a quem interessa realmente. Como é que funciona isso? A gente falou de unidade de produção, mas o que é uma unidade de produção de cítricos? É uma área homogênea de que forma? Com a mesma variedade, com os cítricos da mesma idade, então essa é uma área homogênea. Então isso pode se transformar em uma unidade de produção de cítricos. E como é que é esse trâmite? Então o interessado vai até a agência de defesa, vai ser atendido pelo núcleo de certificação fitossanitária, então esse núcleo é responsável em passar todas as informações necessárias para a inscrição da unidade de produção. Após essa primeira análise, está tudo certo, vão fazer a inscrição da unidade de produção, mas o interessado, o produtor, ele precisa ter um responsável técnico. E quem é esse responsável técnico? É um engenheiro agrônomo que passou por um curso chamado de curso de responsabilidade técnica para certificação fitossanitária de origem, certificação fitossanitária de origem consolidado, que é um curso disponibilizado pelo Ministério da Agricultura junto com a ADE, no qual nesse curso são apresentadas todas as pragas quarentenárias presentes dentro de Roraima, no qual o responsável técnico ele é obrigado a saber quais são os métodos, quais são as técnicas de monitoramento que precisa ser feito dentro do pomar de cítrico. Agora veja, Gustavo, o que acontece? Esse responsável técnico, esse engenheiro agrônomo, junto com o produtor, então eles vão ter um contrato privado. Então a agência não interfere em nada disso. Valor, as custas, isso a agência não interfere. O que a agência pode dizer é quem está habilitado a ser responsável técnico, por exemplo, para vender limão, comercializar limão com o Amazonas, que passe por um processo de pós-colheita que certifique que não está indo agroindustríaco para o Amazonas. Então, isso foi certificado, foi fiscalizado pela agência, o responsável técnico ele emite um documento chamado de certificação fitossanitária de origem. Isso tudo é feito hoje online, por um sistema que tem da agência, com QR Code, uma tecnologia para facilitar o rastreamento dessa produção. Quando chegou lá no Jundiá, esse certificado fitossanitário de origem, ele recebe uma documentação chamada de PTV, que é essa permissão de trânsito vegetal, no qual um fiscal agropecuário engenheiro agrônomo vai atestar a carga e assim o transportador munido dessa PTV ele pode levar para o Amazonas sem problema nenhum. Para o Amazonas como para qualquer parte do Brasil. Exatamente, porque isso é válido em todo o país, essa PTV. Aqui em Roraima a gente tem uma particularidade a respeito dos caminhões que vêm para cá trazer produtos. Eles muitas vezes voltam sem nada, né? Tanto que o frete é mais caro para cá, porque ele vai e volta com o frete pago, né? Porque chegar aqui ele não tem mercadoria. E muitas vezes a gente pode aproveitar esse frete que seria um pouco mais barato para mandar nosso produto para outras regiões do país, porque todos os estados consomem. A gente tem um grande consumidor que é o Amazonas. A questão é só a gente conseguir... Porque assim, eu costumo dizer que grandes centros, eles têm o problema e arrumam uma solução. Como a gente não é um produtor em larga escala, um cinturão produtor, o que o Ministério faz? O Ministério sempre trava o Estado. Fecha, não pode passar. Não pode. Mas se a gente aumentar a nossa produção, se a gente suprir o mercado interno, se a gente conseguir suprir o mercado interno e abastecer o suficiente para que fosse mandado para fora, a gente criava uma pressão que os nossos frutos estariam liberados para outros estados da federação. A Agência de Defesa, eu acredito que ela vem fazendo um trabalho belíssimo, mas o Ministério tem que enxergar isso. Porque até foi assuntos tratados aqui que a agência faz tudo que o Ministério pede e muitas vezes o Ministério não libera. Mesmo assim, parece que não leva em consideração para liberar o Estado, né? Como houve no caso da bananeira lá, do moco da bananeira, não foi, sabe desse assunto? Que o Estado fez o levantamento e não conseguia liberar lá na instrução normativa. O que eu sei do moco da bananeira é que há cerca de 3 ou 4 anos foram identificado um foco do moco da bananeira aqui no estado. Era uma praga quarentenária que já estava presente há algum tempo, mas nunca tinha sido identificado pelos nossos levantamentos. E foi identificado.
O pomar foi erradicado porque também não tem controle químico, se trata de uma praga quarentenária, então o pomar foi erradicado e até hoje a gente monitora ele. Mas caso isolado, como no Amazonas também tem o moco da bananeira, então não tem nenhum impedimento fitossanitário que impeça a comercialização entre Roraima e o Amazonas. Tiveram casos engraçados, né? Engraçados assim, depois a gente pode... Que foi eu não estava na agência na época, mas é do ácaro do rosa. Não, é a cochonilha rosada. Cochonilha rosada. Isso. Cochonilha rosada. Que foram fecharam o estado, fizeram todo o negócio e foram fazer o levantamento da Amazônia. Ela já estava lá no Amazonas, estava dentro da SFA lá no Amazonas. Tem o ácaro vermelho e a cochonilha rosada que foram entraves para exportação de banana para o Amazonas, né? Então causou um sério prejuízo aqui no estado, também no Amazonas, porque ficou desabastecido. Então essas são as histórias de algumas pragas que infelizmente prejudicam demais a nossa produção e a comercialização desses produtos. O levantamento, a gente não pode falar de outro estado, que a gente não tem o conhecimento, mas o Amazonas também faz esses levantamentos, estudos, para saber se a praga está ausente, presente lá. Exatamente. Para cada praga quarentenária, existem instruções normativas dizendo com qual frequência esses levantamentos devem ser feitos. Sim, eles são feitos de determinação. Isso, de regra geral, todo ano tem que se fazer o levantamento de pragas quarentenárias presentes e ausentes. Todas as unidades da federação são obrigadas a fazer isso. Não é somente Roraima que faz isso. São os chamados programas, né? Tem os programas, são programas macros do governo federal. Por exemplo, a gente hoje tem um programa do HLB, então o Programa Nacional do HLB, que é do Green, né, que nós comentamos aqui, que nós fizemos esse monitoramento e confirmamos que não tem a presença da praga aqui dentro. Nesse sentido, Gustavo, em relação a essa interação entre a agência e o Ministério da Agricultura, então a agência precisa trabalhar da melhor forma possível, dentro dos critérios técnicos, dentro do seu corpo técnico, que faz o melhor trabalho possível. E, infelizmente, a gente precisa desse crivo do Ministério da Agricultura, né, que às vezes não vem com a urgência ou com a necessidade que o Estado necessita para liberar suas áreas. Mas a gente tem a legislação. Por exemplo, do cancro cítrico, que nós havíamos comentado, vou frisar aqui mais ele aqui, ó. Então, falando um pouco mais dos sintomas, então você tem essa coloração bem marrom e parece mesmo assim uma casca de ferida, literalmente. Então, você passa a unha aqui, ele não sai. Desde 2017, hoje, nós temos o status de área sob erradicação. Então, pesa naquilo que eu te falei, a planta está doente, tem que erradicar. E pesa ainda mais que a legislação, ela diz o seguinte, que uma vez a planta doente, a erradicação é compulsória e não tem nenhum retorno econômico para quem perdeu a sua planta. Inclusive, ele é obrigado, a suas custas, a cortar a planta. E como é que faz na área urbana? Entra na casa, derruba... É importante a gente contar a história dessa praga aqui, né? Como foi citado, ela está aqui desde 2003, então 2008, 2009, 2010... bem no início da criação da agência, houve um programa de erradicação estadual, no qual os servidores da agência mesmo fizeram um trabalho braçal para cortar essas plantas, principalmente aqui na área rural de Boa Vista e dentro das casas. Então isso causou um transtorno muito grande, porque as pessoas não queriam cortar suas plantas. Por quê? Porque é uma planta que não tem um cunho comercial, uma planta que eu vou usar dentro da minha casa. Então, muita gente não queria, então teve que envolver as forças, né, a polícia, o Ministério Público. Então foi algo bem, bem difícil para a agência. E infelizmente esse programa ele deu uma diminuída, retornou em 2017. Então desde 2017 continua essa parte de obrigação de erradicar as plantas. Dentro dos nossos levantamentos nós identificamos cerca de 500 plantas doentes com cancro cítrico. Foram todas erradicadas? Infelizmente... devido a várias situações, apenas 4% dessas plantas foram erradicadas. Por quê? Como ela é compulsória, o proprietário é que tem que erradicar. Se ele não erradicar, o Estado é que tem que fazer isso. E, momentaneamente, o Estado tem algumas limitações em realmente fazer isso. Em ir lá com caminhão, com motosserra, com facão, próprios servidores mesmo da agência, eu e os outros companheiros, e fazer esse trabalho. Eu me lembro lá no Alto Alegre, quando a gente estava no combate à mosca da carambola lá, e eu vou até fazer uma coisa, a gente coloca uma roupa, um EPI, né, porque você trabalha com defensivo agrícola, com agrotóxico,
Você coloca aquela roupa, aí vem uma mochila de 20 litros nas tuas costas, você sai andando rua por rua, aplicando nos hospedeiros, né, a cauda, né, para erradicação da praga. E muitas vezes a gente tinha quintal que estava fechado, que era difícil entrar, e quando a gente conseguia, a gente pode arrancar o pé? A pessoa, não sei, e a gente acabava explicando, olha, porque a praga assim, assim, assado, a gente quer liberar o Alto Alegre para o Alto Alegre exportar, e nós conseguimos liberar o Alto Alegre, ficar livre da praga lá, que foi feito um trabalho muito intenso ao longo de anos, foi um ano e mais um pouquinho desse cuidado extremo lá para liberar, e depois foi feito um estudo lá para saber, pega-se os frutos, coloca dentro de um ambiente controlado, vai ver se vai deixar o fruto apodrecer lá, para ver se vai nascer alguma larva, alguma coisa, e é feito com um número representativo de frutos, e foi constatado que nós conseguimos de fato erradicar lá no município de Alto Alegre, bem como vários outros aqui no estado de Roraima. Foi erradicado, foi erradicado já lá no Caroebe, foi encontrado um exemplar. O primeiro caso foi lá no Martins Pereira, né? Isso. O primeiro caso da moça da carambola foi no Martins Pereira, foi erradicado também. Eu acredito que só nessas regiões, Boa Vista hoje, né, tá bem difícil de controlar, exatamente por causa dessa área urbana e da dificuldade que você tem de entrar dentro das casas, das residências, para poder aplicar esse agrotóxico que combate a mosca, que é um programa de combate do governo federal, né? É uma praga que ela encontra sob controle oficial do estado, né? Exatamente. Essa dificuldade em entrar nas residências, realmente, ela existe. Então, ela limita muito a ação de controle de combate da mosca da carambola. O que a gente pode dizer é que, infelizmente, ela avançou fronteiras aqui, até porque é um inseto alado, né? Então ele consegue voar e se estabelece, principalmente que tem muita mangueira, tem muitos vegetais hospedeiros da mosca da carambola. Mas a agência nunca parou de trabalhar no controle dela. E isso que você falou em relação à novidade, para ver se consegue certificar algumas propriedades e exportar os hospedeiros, principalmente manga, para outros estados, isso está acontecendo. A gente não tem data para dizer quando isso vai ocorrer, mas de fato esse estudo já está pronto lá dentro da agência, ele vai ser apresentado em audiência pública para o Ministério da Agricultura, e logo teremos novidades e se Deus quiser vai dar tudo certo. A notícia é quentinha e vai dar certo, se Deus quiser. A agência luta, né, Washington, para conseguir quebrar essas barreiras para a gente poder levar a produção de Roraima, poder fazer desse estado um estado pujante. Esse projeto da Folha é para que a gente consiga alavancar cada vez mais, mostrar para a população e encorajar. Tanto que hoje a gente vai estar em todo lugar do Brasil e do mundo, né? Então as pessoas olham para o estado e um estado promissor, né? E promissor, e que já tem suas, não é só promissor, ele já tem suas produções estabelecidas, que podem melhorar cada vez mais. A gente esteve aqui com o Anderson Rossato na semana passada, e ele falava exatamente uma coisa assim, que Roraima apresentava grandes áreas de grande produtividade, e com baixo estudo dos solos, da maneira correta de fazer. Então, à medida que isso vai aumentando, melhorando, a gente tem condições de melhorar a nossa produtividade ainda mais. Falou de soja, de produção de área de produção de 78 sacos, 70 sacos por hectare, acima da média, né, da nacional, que é 55 sacos, e a gente tem muita área de abertura aqui. Então, o estado de Roraima, ele é muito promissor, e promissor porque tem muitas áreas para poder abrir ainda, né, e poder produzir. Nós temos muita área de lavrado, muita área de mato, que pode fazer consociação com criação de bovino, com fruticultura, com grandes culturas, né,
E o intuito desse programa é mostrar isso para a população e encorajar a população a produzir, a vender essa matriz econômica do Estado, que gera emprego, traz muitos benefícios ao Estado. Washington, eu quero agradecer aqui a você, a sua presença. Nós vamos chegando ao final do nosso programa, né? E queria que você fizesse suas considerações finais para que a gente possa terminar aqui o nosso... Tá certo, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para o nosso público, de falar das ações de defesa vegetal da agência. Para encerrar, em relação às ações que a gente está fazendo, especialmente do cancro cítrico, né, como nós estamos falando que precisa cortar as plantas, a gente já tem um trâmite administrativo entre a ADE e o Ministério da Agricultura para que esse status de erradicação seja mudado. Mudado para qual status? Para sistema de mitigação de risco. Então, algumas ações que são feitas pelo produtor e algumas ações que são feitas pela ADE, no qual permita que não entre a praga dentro das áreas de produção. Como nós já comentamos aqui, dentro das áreas de produção não existe a praga. Então, a ADE está fazendo esse trabalho e logo vai ser mudado esse status, né, para o sistema de mitigação de risco. Nós vamos até os produtores, vamos nas associações, porque o objetivo da ADE é sempre esse, até ao lado de quem produz, das associações, dos produtores rurais. Aquele que tiver o interesse de saber um pouco mais sobre as informações, sobre os trabalhos feitos pela agência, pode ir lá na agência que ela está de portas abertas para atender quem quer que seja interessado em saber das informações. A agência, ela tá espalhada em todos os municípios e ainda tem os escritórios, né? Isso, a agência tem essa malha, né? Essa malha de tá presente nos 15 municípios do estado, atendendo tanto quem produz animais, quem vive da produção agrícola também. Ótimo. Meu irmão, Washington, muito obrigado aqui pela tua presença. Eu que agradeço, Gustavo. Valeu. Qualquer coisa, nós estamos por aqui. Web espectadores, continue nos acompanhando. Curte, compartilha, comenta, nos ajude no nosso projeto. Leve a nossa informação aos seus amigos que assistam, porque é importante disseminar a informação, e nós agradecemos a todos vocês. Tchau, tchau.